Olá, sejam muito bem-vindos à continuidade do estudo de 2 Coríntios da Comunidade Batista Eucênica Leblon. Hoje nós estudaremos o final do capítulo 12 e é a nossa 21ª aula e as demais estão todas disponíveis aqui no canal. Agora eu te convido para uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Agora, Pai, que você venha revelá-la novamente a cada um de nós, segundo a porção daquilo que você quer trabalhar em nós, Pai, aquilo que você quer que nós aprendamos mais de Ti e, acima de tudo, Pai, que nós possamos reter a Tua Palavra, guardá-la em nossos corações e que elas possam transformar as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós leremos dos versos 11 ao 21, mas quebraremos em 3 etapas. Então vamos começar do 11 ao 13. Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos, ainda que nada sou. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas por meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês? Perdoe-me por essa injustiça. Aqui Paulo já começa assim, fiz-me de louco, né? A gente sabe que Paulo já vem falando há bastante tempo de insensatez, de loucura, o fato de ele se vangloriar, de ele falar o que ele é, de ele falar o que ele fez, né? Então, aqui ele está encerrando essa etapa, neste texto, né? De ele se vangloriar, de ele se fazer um autoelogio, né? E ele ainda fala assim, vocês me obrigaram a isso, né? Por quê? Porque os superapóstolos, os falsos mestres, os intrusos lá da igreja de Corinto, né? Os falsos líderes, eles estavam se vangloriando, falando das coisas deles e menosprezando as coisas de Paulo. Então Paulo falou assim, eu tenho que fazer isso também. Mas ele fala, eu deveria ter sido recomendado por vocês. Paulo fundou aquela igreja e ele esperava que os coríntios defendessem ele. Mas não foi o que aconteceu, né? E aí mais adiante ele fala, em nada fui inferior a esses superapóstolos, ainda que nada sou. Então Paulo aqui, ele ressaltou, eu não fui inferior em nada a eles, né? Eles pediram dinheiro, vocês elogiaram eles, né? Mas eu não fui inferior a eles. Mas aí Paulo ressalta, ainda que nada sou. Paulo aqui está reconhecendo que ele não era nada, mas que o Senhor era tudo, que Deus é tudo, né? E que ele nada podia fazer sem o Senhor, que quem faz a obra, quem faz acontecer as coisas é o Senhor. Então Paulo aqui diz assim, eu nada sou, eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus, né? E aí mais adiante aqui no verso 13, pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês? Perdoe-me pela injustiça. Essa aqui foi uma ironia de Paulo. Ele falou de uma forma irônica, né? Porque ele não foi pesado, ele não quis cobrar nada. Ele construiu tendas para o seu sustento, né? E enquanto que as demais igrejas fundadas por Paulo, elas contribuíam para o ministério de Paulo. Mas na igreja de Corinto, Paulo não quis isso, né? Então ele fala assim, a única coisa que vocês foram inferiores foi isso, né? Mas aí ele falou de forma irônica, perdoem-me por isso. Verso 12, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Nós sabemos que uma das condições para a autenticidade de um apóstolo, para ele ser considerado apóstolo, era apresentar sinais, prodígios e maravilhas. E Paulo aqui ele fala assim, vocês tiveram a oportunidade, né? Ele fala assim, foram apresentados no meio de vocês com toda a paciência. Então, quando Paulo fundou a igreja, eles tiveram a oportunidade de ver esses sinais, prodígios e maravilhas, né?
Mas nas cartas de Corinto, em momento nenhum, Paulo fala abertamente quais foram os sinais, prodígios e maravilhas, né? Talvez até ele tenha omitido pela simplicidade dele, para ele não se vangloriar, para ele não fazer assim, eu fiz, né? Porque ele sabia que ele não fazia nada, né? Mas no livro de Atos, né, que foi escrito por outra pessoa, por Lucas, né? Ali foram registrados vários sinais, prodígios e maravilhas. Como a gente pode ver em Atos 13, de 8 a 12, né? O mago Elimas, que ele se opunha ao trabalho, né, deles, que ele estava lá se opondo ao trabalho, e aí Paulo foi usado para gerar uma cegueira nele, né? E aí, inclusive, a gente viu que o procônsul creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, muitas vezes a gente vê que os sinais, prodígios e maravilha não salvam as pessoas, mas eles abrem a porta para que as pessoas possam dar a oportunidade para ouvir a palavra, para ouvir o Evangelho, né? E depois ainda em Atos 14:3, entretanto Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. A gente vê aqui no meio que ele falava, confirmava a palavra da sua graça. Era o Evangelho, né? E aí, pelas mãos deles, fizeram sinais, prodígios e maravilhas. E ainda em Atos 14, de 8 a 10, fala da cura de um paralítico desde o nascimento. Depois, no 15:12, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais, prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Então você vê, Deus tinha feito por meio deles. A gente sempre tem que lembrar que qualquer obra do Senhor, as pessoas que estão aí sendo usadas, elas são instrumentos, que quem faz é o Senhor, né? E ainda 19, do 11 ao 12, né? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Mais uma vez aqui fala, Deus pelas mãos dos apóstolos, né? E agora vamos ver o que Jesus falou sobre a pregação e sobre o Evangelho, né? Um dos lugares, são muitos, né? Em Marcos 16, de 14 a 18, né? Finalmente Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Primeiramente, a gente vê aqui o ide que Cristo entregou, que Cristo pediu, que Cristo ordenou, é o quê? Vão a todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Né? Esse é o número 1. Esse é o propósito principal da obra do Senhor. É levar o Evangelho a toda criatura. Por quê? Quem crer e for batizado será salvo. A salvação das pessoas está acima, né? Aí depois ele fala aqui no texto, estes sinais acompanharão aqueles que creem. E aí ele faz uma lista de sinais aí, né? Então a gente vê o propósito principal, o foco principal sempre é a pregação do Evangelho e a transformação de vidas. E os sinais vão acompanhar aqueles que creem, né? Vamos ler agora dos versos 14 ao 18. Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei?
Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Aqui Paulo começa falando da terceira visita, da intenção da terceira visita. Inclusive, depois do capítulo 14, ele fala, já estou pronto para fazer a terceira visita, né? E a gente sabe que a primeira foi a visita missionária, onde ele apresentou o evangelho aos coríntios e onde ele fundou a igreja. E a segunda, que a gente já estudou também, né? Foi aquela visita dolorosa, onde houve um desgaste de relacionamento aí. E mais adiante aqui Paulo fala, não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Que gesto lindo, né? Paulo, ele esclarece, olha, não fui pesado, não cobrei nada, não exigi sustento, né? E continuarei não sendo peso a vocês. O meu único interesse é em vocês mesmos, é na vida de vocês, é ver a vida transformada dos coríntios, é vê-los seguindo a Cristo sem dúvida, sem mistura, né? Então Paulo, ele falou aqui, e sim em vocês mesmos, né? O interesse dele era nas almas, nas vidas. E Paulo, ele compara, né, aqui com uma estrutura familiar, ele fala assim, os pais é que tem que prover para os filhos e não os filhos para os pais. Que Paulo foi pai espiritual dos coríntios, ele fundou a igreja e se considerava um pai, ele zelava pela igreja, ele orava, ele instruía, né, igual um pai mesmo, né? Então, provavelmente estava havendo essa confusão em relação a dinheiro, que Paulo esclarece aqui, evidencia, dizendo assim, eu não vou ser um peso, eu não quero dinheiro de vocês, né? Porque estava havendo alguma confusão em relação a lá em 1 Coríntios 16, Paulo pediu assim, vão fazendo coleta, vão guardando dinheiro para a coleta dos cristãos pobres de Jerusalém. Aí quando eu for, a gente vai fazer essa entrega, né? Então, provavelmente estavam espalhando ali junto aos coríntios assim, olha, eu acho que quando ele vem, ele vai querer pegar esse dinheiro para ele. E aí Paulo falou assim, não, eu não quero dinheiro de vocês, eu não quero bens materiais de vocês, eu quero a vida de vocês para Cristo. E Paulo expressa a sua fidelidade e prontidão aqui nesse texto aqui, eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês, né? Então ele está falando assim, ó, os recursos materiais eu gasto, eu tenho custo para ir até Corinto, para me manter, né? Eu gastarei recursos pela vida de vocês e ainda mais adiante ele fala, eu vou gastar minha vida em prol de vocês, no sentido de sacrificar a própria vida por amor a eles, por amor à obra de Deus, né? E demonstrando que o único interesse deles era na vida deles para o Senhor. E aqui no final, se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos, né? Porque talvez até pelo fato de Paulo não ter cobrado, não ter aceitado a oferta deles, talvez estavam falando assim, isso significa que ele não ama vocês. Mas aí ele está querendo dizer assim, olha, eu amo cada vez mais. E será que por isso vocês vão amar a menos, né? E inclusive, Paulo já havia declarado seu amor pelos coríntios lá no capítulo 6. E ele esperava sempre, e nessa terceira visita também, ele esperava essa reciprocidade. E no verso 17, será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Então aqui é mais uma vez Paulo esclarecendo. Devia estar vendo uma fofoquinha lá dizendo assim, olha, Paulo e a turminha dele estão interessados no dinheiro, né? E aí ele fala, será que alguma vez eu explorei? Será que os meus discípulos, né, que Tito já tinha ido 2 vezes lá e tinha ido uma vez com o irmão, né? E ele falou assim, será que Tito e teu irmão exploraram vocês? Claro que não. Aqui, a resposta que ele já esperava era um não, né? E mais adiante ele fala assim, não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Ele está falando aqui em relação a Tito e o outro irmão, né?
Não seguimos as mesmas pisadas? Né? Paulo e seus enviados andavam no mesmo Espírito. E aqui a gente percebe o mesmo Espírito, singular. Então era na direção do Espírito Santo de Deus. E andar nas mesmas pisadas, caminhando o caminho, a trajetória que Deus tinha definido para eles, né? Com um propósito único, eram íntegros, de plena confiança, né? Eles tinham a visão de ministério, né? Um corpo de Cristo unido ali, né? No mesmo propósito de alcançar vidas e livrá-los da condenação, né? E agora, para finalizar, dos versos 19 ao 21. Há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus e tudo isto, meus amados, é para a edificação de vocês. Pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma que eu gostaria de encontrá-los. E que também vocês me achem diferente do que esperavam. E que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu venha a chorar por muitos que, no passado, pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Então aqui Paulo fala assim, vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus. E tudo isso, meus amados, é para a edificação de vocês. Então aqui Paulo mostra o verdadeiro motivo, né, da defesa do apostolado dele, né, que ele veio se defendendo, o verdadeiro motivo. E ele fala em Cristo diante de Deus. Então Deus era testemunha, né? Deus sabia que isso era verdade. Então o verdadeiro motivo era a edificação da igreja de Corinto. Era querer ver aquele povo totalmente rendido à palavra de Deus, rendido a Cristo, né? E Paulo, ele não defendia da aprovação dos coríntios, né? Ele fala assim, eu não dependo da aprovação de vocês, porque eu sei que meu Deus me defende, meu Deus me aprova, né? E depois de tantas palavras fortes que a gente ouviu ao longo dessa defesa de Paulo, né? E de várias confrontações, Paulo ainda chama eles de amados. Então a gente vê como um pai, né? Ele educa, ele confronta, ele mostra o caminho, mas ele ama, né? Então ele fala aqui, amados, né? É para a edificação de vocês. Esse é o verdadeiro amor, né? No verso 20, Paulo falou, receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma que eu gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam. Qual o receio de Paulo aqui? É chegar lá e não ver os coríntios verdadeiramente transformados, vê-los numa decadência espiritual, vendo eles seguindo outras coisas que não agradam a Deus, né? E aí Paulo teria que tratá-los novamente com rigidez, teria que ser ousado, né? E aí Paulo ainda fala assim, e aí também não vai ser na forma que vocês esperam que eu vá. Então, talvez eles esperariam um Paulo manso, um Paulo calmo, um Paulo levando aquela palavra de Deus. Mas quando Paulo teria que tratar, ele tratava. Quando Paulo tinha que confrontar, ele confrontava, né? Com amor, com certeza, né? Então esse era o receio de Paulo, né? E aí mais adiante, ali no 20, aqui Paulo faz uma lista, né? De problemas de relacionamento que Paulo não gostaria de encontrar, né? E aqui vamos ver o que William Barclay fala de cada um desses pecados, né? Então, briga ou contenda é rivalidade, competição, discórdia acerca de prestígio, inveja, desejo mesquinho de ter o que não lhe pertence. É um espírito que cobiça as coisas dos outros. Ira, explosões repentinas. Egoísmo ou porfia, aquilo que faz visando recompensa. Ambição egoísta centrada em si mesmo e não no próximo. Difamação ou detração,
ataque verbal, insultos e acusações lançadas em voz alta e em público. Intriga, campanha de murmuração e maledicência espalhada de ouvido em ouvido. A famosa fofoquinha, né? Buscando desacreditar a pessoa. Orgulho, aquele que se magnifica a si mesmo e suas funções. Tumulto, anarquia. E aqui no verso 21, tenho receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu venha a chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticava. Então Paulo aqui, ele temia encontrar os crentes nos mesmos pecados que ele já havia confrontado anteriormente, em relação, especificamente em relação à pureza sexual. Aí ele fala da impureza, né, que segundo William Barclay seria o oposto da pureza, vida desregrada. Imoralidade sexual ou prostituição é promiscuidade na área sexual. E, por fim, aqui, libertinagem ou lascívia, que é desacato deliberado da decência pública, sem se importar com a própria reputação e com a opinião pública. E aqui ainda tem um texto de William Barclay que ele fala que, se a gente prestar atenção em relação aos dias de hoje, parece que tem muito a ver, né? E o espírito descaradamente egoísta, que perdeu a honra e a vergonha e está disposto a tomar o que desejar, ainda que isto ofenda desavergonhadamente a Deus e aos homens. São aquelas pessoas que talvez falam assim: eu vou fazer o que eu quiser, não me importo com a opinião alheia, não me importo muito menos com Deus, né? E eu vou ter a vida que eu quero, talvez até aquela frase: o importante é ser feliz, né? Mas a gente vê aqui mais uma vez Paulo tratando, e agora a gente vê aqui, ó, que ele vai falar que eu venha chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram. Então a gente vê, Paulo estava falando de pecados do passado, que ele temia que continuavam, né? Que os coríntios continuavam a praticá-los, né? E ele fala assim: eu temo que eu chore. Então Paulo, ele chorava até pelos coríntios, né? E ele alerta aqui da necessidade de arrependimento. Então ele escreve, ele nomeia cada pecado, ele confronta os coríntios para um arrependimento genuíno, uma mudança, uma transformação de mente, né? E agora vamos ver sobre arrependimento, o que fala em 1 João 1, de 7 a 9. Se andarmos na luz, como ele está na luz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira parte nesse texto, nós vemos que quem está apto, quem tem o poder de perdoar os nossos pecados. Aqui fala, o sangue de Jesus, seu Filho, significa o sacrifício que Jesus fez na cruz, a sua ressurreição, é que nos torna aptos a sermos perdoados. Através de Cristo Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. E aí aqui no final, ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, né? E nos purificar de toda injustiça. Então, é Jesus. Aqui quando fala, se confessarmos, ele é fiel e justo, é Cristo. Então, é através de Cristo que nós temos o perdão dos nossos pecados. E aqui para nossa meditação, daquilo que a gente aprendeu um pouquinho na palavra, né? Paulo e Tito, eles andavam no mesmo espírito e nas mesmas pisadas, né? A gente sabe que eles estavam submissos a Deus.
eles andavam conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, mesmo às vezes Paulo está fisicamente num lugar, Tito no outro, eles andavam nas mesmas pisadas, né? Talvez as pisadas deles eram o caminho. Jesus é o caminho, né? Então eles trilhavam o caminho que Jesus tinha para a vida deles. E nós? Qual espírito que temos seguido? Quais as pisadas que temos seguido? Quem está nas mesmas pisadas de nós? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos ensinamentos de Paulo, que nós possamos sempre implementá-los nas nossas vidas, Senhor. Ensina-nos como Paulo a sempre entregar-se pelas vidas, Senhor, a amar as vidas, Senhor, e que nós possamos andar no caminho que Jesus escolheu para nós e andando nas pisadas com as pessoas que você escolher ao nosso redor, Pai, e seguir no destino que você escolher para nós. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Até a próxima, que será a última aula de Coríntios.